Dedicatória. Dedico este romance aos queridos leitores de todos os países onde meus livros têm sido publicados. Em especial, aos que de alguma forma vendem sonhos por meio de sua inteligência, crítica, sensibilidade, generosidade, amabilidade. Os vendedores de sonhos são frequentemente estranhos no ninho social. São anormais, pois o normal é chafurdar na lama do individualismo, do egocentrismo, do personalismo. O seu legado será inesquecível. Prefácio. Este é meu quarto livro de ficção e meu 22º livro. Meus romances, como O Futuro da Humanidade e A Ditadura da Beleza, não objetivam criar tramas que apenas entretêm, divertem, excitam a emoção. Todos eles envolvem teses psicológicas, psiquiátricas, sociológicas e filosóficas. Têm a intenção de provocar o debate, viajar no mundo das ideias e ultrapassar as fronteiras do preconceito. Escrevo continuamente há mais de 25 anos e publico há pouco mais de 8 anos. Tenho mais de 3.000 páginas ainda inéditas, não publicadas. Muitos não entendem por que meus livros são tão procurados, já que não tenho atração por propagandas e, dentro do possível, possuo uma vida social um tanto reclusa. Talvez seja por causa das viagens pelo território do insondável mundo da mente humana. Sinceramente, não mereço esse sucesso. Não sou um autor capaz de produzir textos com agilidade. Sou, sim, um escritor determinado. Costumo brincar que sou um grande teimoso. Procuro ser um artesão das palavras. Escrevo e reescrevo continuamente cada parágrafo, dia e noite, como se fosse um escultor compulsivo. Você vai ver neste romance diversos personagens que foram esculpidos depois de terem sido reescritos, forjados em minha psique 10 ou 20 vezes. Há livros que saem do cerne do intelecto, outros saem das entranhas da emoção. O Vendedor de Sonhos saiu dos recônditos desses dois espaços. Há muitos anos o venho elaborando, até que chegou o momento de escrevê-lo. Enquanto o escrevia, fui bombardeado com inumeráveis questionamentos, sorri muito e, ao mesmo tempo, repensei nossas loucuras, pelo menos as minhas. Este romance passeia pelos vales do drama e da sátira, pela tragédia dos que perderam e pela ingenuidade dos que fizeram da existência o picadeiro de um circo. O personagem principal é dotado de uma ousadia sem precedente. Ele esconde muitos segredos. Nada, ninguém consegue controlar seus gestos e palavras a não ser sua própria consciência. Sai bradando aos 4 ventos que as sociedades modernas se tornaram um grande manicômio global, onde o normal é ser ansioso, estressado, e o anormal é ser saudável, tranquilo, sereno. Ele instiga a mente de todos os que passam por ele, seja nas ruas, nas empresas, nos shoppings, nas escolas, com o método socrático. Torpedeia as pessoas com inumeráveis perguntas. Sonho que este livro possa ser lido não apenas pelos adultos, mas também pelos jovens, pois penso que muitos deles estão se tornando servos passivos do sistema social. Não são arrebatados pelos sonhos e pelas aventuras. Tornaram-se, apesar das exceções, consumidores de produtos e serviços, e não de ideias. Entretanto, consciente ou inconscientemente, todos querem uma vida regada a emoções borbulhantes, até bebês, quando se arriscam a sair do berço. Mas onde encontrá-las em abundância? Em que espaço da sociedade tais emoções se encontram? Alguns pagam muito dinheiro para consegui-las, mas vivem angustiados. Outros se desesperam em busca da fama e reputação, mas morrem entediados. Outros ainda escalam íngremes montanhas para ter algumas doses de aventura, mas elas se dissipam no calor do dia seguinte. Na contramão da massacrante rotina social estão os personagens deste romance.
Eles viverão altas doses de adrenalina diariamente. Entretanto, o negócio de vender sonhos tem um alto preço. Por isso, riscos e vendavais os acompanharão. No mais inspirador dos dias, sexta-feira, às 5 da tarde, pessoas apressadas, como de costume, paravam e se aglomeravam num entroncamento central da grande metrópole. Elas olhavam para o alto, aflitas, no cruzamento da Rua América com a Avenida Europa. O som estridente de um carro de bombeiros invadia os cérebros, anunciando perigo, e uma ambulância procurava furar o trânsito engarrafado para se aproximar do local. Os bombeiros chegaram com rapidez e isolaram a área, impedindo os espectadores de se aproximarem do imponente edifício São Pablo. O prédio pertencia ao Grupo Alfa, um dos maiores conglomerados empresariais do mundo. Os cidadãos se entreolhavam, e os transeuntes que chegavam, pouco a pouco, traziam num semblante uma interrogação. Afinal, o que estava acontecendo? Que movimento era aquele? As pessoas apontavam para o alto, e no 20º andar, num parapeito do belo edifício de vidro espelhado, debruçava-se um suicida. Sim, lá estava mais um ser humano que queria abreviar a já brevíssima existência. Mais uma pessoa que planejava desistir de viver. Era um tempo saturado de tristeza. Morriam mais pessoas se suicidando do que nas guerras e nos homicídios. Os números deixavam atônitos os que refletiam sobre eles. A experiência do prazer havia se tornado larga como um oceano, mas tão rasa quanto um espelho d'água. Muitos privilegiados financeira e intelectualmente viviam vazios, entediados, ilhados em seu mundo. O sistema social assolava não apenas os miseráveis, mas também os abastados. De volta para a cena, o suicida do São Paulo era um homem de 40 anos, face bem torneada, sobrancelhas fortes, pele de poucas rugas, cabelos grisalhos, semilongos e bem tratados. A sua erudição, esculpida por muitos anos de instrução, agora se resumia a pó. Das 5 línguas que ele falava, nenhuma lhe fora útil para conversar consigo mesmo. Nenhuma lhe dera condições de compreender o idioma de seus fantasmas interiores. Tinha sido asfixiado por uma crise depressiva, vivia sem sentido, nada o encantava, nada mesmo. Naquele momento, apenas o último instante o atraía. Esse fenômeno monstruoso que costumam chamar de morte parecia tão aterrador, mas era também uma solução mágica para aliviar os transtornos humanos. Nada demovia aquele homem da ideia de acabar com a própria vida. Assim, ele olhou para cima como se quisesse se redimir do seu último ato. Olhou para baixo e deu 2 passos apressados, sem se importar em despencar, e a multidão sussurrou de pavor, pensando que ele saltaria. Alguns observadores mordiam os dedos em grande tensão, outros nem piscavam os olhos, para não perder detalhes da cena. O ser humano detesta a dor, mas tem uma fortíssima atração por ela. Rejeita os acidentes, as mazelas e misérias, mas tudo isso seduz sua retina. O desfecho daquele ato traria angústia e insônia aos espectadores, mas eles não abandonavam a cena de terror. Em contraste com a plateia ansiosa, os motoristas parados no trânsito ficavam cada vez mais impacientes. Alguns colocavam a cabeça para fora da janela. Pula logo e acaba com esse show! Pula logo! Vamos lá, eu preciso trabalhar! Os bombeiros e o chefe de polícia subiram até o topo do edifício para tentar dissuadir o suicida. Não tiveram êxito. Diante do fracasso, um renomado psiquiatra foi chamado às pressas para realizar a empreitada. O médico tentou conquistar a confiança do homem, estimulou-o a pensar nas consequências daquele ato, mas nada. O suicida estava farto de técnicas, já havia feito 4 tratamentos psiquiátricos mal-sucedidos. Mais um passo e eu pulo. Ele tinha uma única certeza: a morte o silenciaria. Bem, pelo menos acreditava que sim. Sua decisão estava tomada com ou sem plateia. Ele só pensava nas suas frustrações, remoía suas mazelas, alimentava a fervura da sua angústia. Enquanto se desenrolavam esses acontecimentos no alto do edifício,
apareceu sorrateiramente um homem no meio da multidão pedindo passagem. Aparentemente era mais um caminhante, só que mal vestido. Trajava uma camisa azul de mangas compridas desbotada, com algumas manchas pretas, e um blazer preto amassado. Não usava gravata. A calça preta também estava amassada, parecia que não via água há uma semana. Ele tinha cabelos grisalhos ao redor da orelha, um pouco compridos e despenteados. A barba era relativamente longa, sem cortar há algum tempo. Pele seca e com rugas sobressaltadas no contorno dos olhos e nos vincos do rosto, evidenciando que às vezes dormia ao relento. Tinha entre 30 e 40 anos, mas aparentava mais idade. Não expressava ser uma autoridade política nem espiritual, e muito menos intelectual. Sua figura estava mais próxima de um desprivilegiado social do que de um ícone do sistema. E aquela sua aparência sem magnetismo contrastava com os movimentos delicados dos seus gestos. Tocava suavemente os ombros das pessoas, abria um sorriso e passava por elas. As pessoas não sabiam descrever a sensação que tinham ao ser tocadas por ele, mas eram estimuladas a abrir-lhe espaço. O caminhante aproximou-se do cordão de isolamento dos bombeiros. Foi impedido de entrar, mas, desrespeitando o bloqueio, fitou os olhos dos que o barravam. Eu preciso entrar agora. Ele está me esperando. Os bombeiros o olharam de cima a baixo e balançaram a cabeça. Parecia mais alguém que precisava de assistência do que uma pessoa útil numa situação tão tensa. Qual é o seu nome? O meu nome não importa neste momento. Quem foi que te chamou? Vocês vão saber. E se demorarem me interrogando, vão ter que preparar mais um funeral. Então, os bombeiros começaram a suar. Um tinha síndrome do pânico, outro era insone. A última frase do misterioso homem os perturbou. De forma ousada, o sujeito passou por eles. Afinal de contas, pensaram, talvez seja um psiquiatra excêntrico ou um parente do suicida. Quando chegou ao topo do edifício, o homem foi barrado de novo pelo chefe de polícia. Parada aí, ó! Você não devia estar aqui, não! Desce daí agora mesmo! Mas o enigmático homem olhou bem nos olhos do policial. Como é que eu não posso entrar se eu fui chamado? Então, o chefe de polícia olhou para o psiquiatra, que olhou para o chefe dos bombeiros. Faziam sinais um para o outro para saber quem o chamara. Mas bastaram alguns segundos de distração para que o misterioso mal-vestido saísse da zona de segurança e se aproximasse perigosamente do homem que ameaçava pular. Quando o viram, não dava mais tempo para interrompê-lo. Qualquer advertência que fizessem contra ele poderia levar o suicida a se atirar do edifício. Por isso, tensos, eles preferiram aguardar o desenrolar dos fatos. E o fato é que o homem chegou de surpresa, sem pedir licença e sem se perturbar com a possibilidade de o suicida pular. Ficou a 3 metros dele. Ao perceber o invasor, o suicida reagiu. "Vá embora, senão eu vou me matar!" O forasteiro ficou indiferente a essa ameaça. Com a maior naturalidade do mundo, ele se sentou no parapeito do edifício, tirou um sanduíche do bolso do paletó e começou a comê-lo prazerosamente. E entre uma mordida e outra, assoviava uma música feliz da vida. O suicida ficou abalado. Sentiu-se desprestigiado, afrontado, desrespeitado em seus sentimentos. "Para com essa música! Eu vou me jogar! Eu vou me jogar mesmo!" Você quer fazer o favor de não perturbar o meu jantar? E deu mais umas boas mordidas, mexendo as pernas com prazer, e em seguida olhou para o suicida e fez um gesto oferecendo-lhe um pedaço. Ao ver esse gesto, o chefe de polícia tremulou os lábios, o psiquiatra estatelou os olhos e o chefe dos bombeiros franziu a testa perplexo. O suicida ficou sem reação. "Não é possível. Achei alguém mais maluco do que eu."